Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para dar continuidade à tradução do livro de Romanos. No vídeo anterior eu traduzi o versículo 1 e o versículo 2. Neste, que é a continuação, vou traduzir o versículo 3 e o versículo de número 4, beleza? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like e se puder e quiser compartilhar, ficarei grato. Caso você queira estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. E caso você queira entrar no meu grupo de WhatsApp, onde trabalhamos apenas questão de crítica textual e traduções bíblicas, você pode deixar aí o seu contato ou você pega o meu contato na descrição, beleza? Então vamos lá. Aqui começamos o versículo 3, né? Temos o seguinte: peri tu ruiu ao tu. Esse peri é a preposição que indica a ideia de concernente a ou acerca de, né? Basicamente aí as nossas traduções vertem como acerca de, mas você pode verter como concernente a, né? Aqui você tem o tu, que é o artigo, no caso genitivo, certo? O ruiu, que é filho, no caso genitivo também, por causa dessa última letra, o artigo e o substantivo, né? E aqui você tem o pronome pessoal no genitivo, ao tu, dele. Então aqui você traduz, né? Concernente ou acerca do filho dele, né? Só que você não vai traduzir filho dele, você traduz como seu filho, acerca do seu filho ou concernente o seu filho, tá? Essa primeira frase aqui, ela remete ao versículo 1, certo? Quando ali fala do evangelho que Deus traz. Esse evangelho que Deus traz é concernente a seu filho. E aí entra o versículo 2, né, que diz que ele tinha prometido anteriormente, né, por meio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. Aí entra acerca do seu filho. Então quer dizer que esse acerca do seu filho, ele remete ao versículo 1 e ao versículo 2, falando que o evangelho que Deus traz, que foi prometido anteriormente por meio dos profetas nas sagradas escrituras acerca do seu filho, entende? Então esse aqui é o primeiro ponto. Aí você tem aqui o tu genomeno, né? O genomeno aqui é um particípio, certo? Esse particípio, ele é uma espécie de particípio atributivo, certo? Que ele vai dar a ideia de nasceu, né? Ou foi gerado, ou veio, certo? E aqui eu sei que esse particípio, ele é um particípio no caso genitivo, certo? No tempo auristo da voz média, certo? Eu sei que é voz média por essas três letrinhas aqui, ó. Essas três letrinhas são as características, né, da voz média. E aqui eu tenho o genitivo, né, identificado por essas duas letras aqui. Então o particípio aqui, ele qualifica, né, no caso aqui filho, né. Então você tem acerca do seu filho que veio, certo? Que veio, né, ou que nasceu, como você preferir traduzir. Mas aqui eu colocaria que veio ou que nasceu, tá? Também pode ser que foi gerado, né? Não, que foi gerado seria mais uma ideia passiva, né? Então eu colocaria aqui a ideia de que veio, tá? Que veio é spermatos, quer dizer da descendência, né? Da semente de Davi, no caso aqui Dawid é Davi. Então você tem aqui spermatos, que é a semente, né, a descendência de Davi,
Aí aqui ó, o kata sarka. Kata é a preposição, né, que indica segundo, e aqui é o sarka. Sarka é carne, né? Carne que está no caso acusativo por causa dessa última letrinha aqui, ó. Essa letrinha, a letra A, ela vai indicar aqui que essa palavra está no caso acusativo, que expressaria aí o objeto direto. Então, traduzindo aqui o versículo concernente a seu filho, que veio da descendência, né, ou da semente de Davi segundo a carne. Então, o evangelho de Deus que foi falado lá no versículo 1, né, aquele evangelho que Deus traz, que foi mencionado anteriormente por ele, né, ele fez essa menção, e aí foi falado por meio dos profetas, segundo as escrituras, concernente ao Messias que viria da descendência de Davi, segundo a carne. Realmente as escrituras, elas fazem menção à vinda do Messias, certo? Aí entramos aqui no versículo de número 4, né? Aqui já vamos entrar em outro particípio, né? Aqui temos o seguinte, ó, horis thentos. Esse termo aqui, ele tem uma certa discussão em relação à sua tradução. Como que você traduz esse termo aqui? Porque ele pode ser traduzido como demonstrado, ele pode ser traduzido como nomeado ou constituído, certo? Caso ele for constituído ou nomeado, alguns entendem que dá a entender que Jesus, ele foi nomeado Ruiu, aqui ó, Ruiu Teu, né? No caso filho, Ruiu e Teu aqui de Deus, ele foi nomeado filho de Deus em Dinamei, quer dizer, em poder, tá? Então, alguns entendem que ele foi nomeado filho de Deus em poder, dando-se a entender que ele não era filho de Deus antes, tá? Então, vai ter aqui essa questão. Então, aqui eu tenho o particípio atributivo também, certo? Onde ele vai expressar aqui o nomeado, né? Foi nomeado. Esse particípio aqui, ele está na voz passiva, né? Como é que eu sei que ele está na voz passiva do caso genitivo? Passivo aqui, ó. Essas 4 letrinhas aqui que eu estou frisando, ele dá a ideia de voz passiva, né? Que ele foi nomeado, né? Ele foi nomeado por alguém, já que é uma voz passiva. Então, essas 4 letrinhas aqui é a identificação da voz passiva do auristo, certo? Aqui no particípio. E aqui eu tenho a ideia do genitivo, né? Abrangendo aqui a terceira declinação. Então, eu tenho que esse termo aqui, que foi nomeado, né? Ele está fazendo menção a anterior. No caso, o filho de Deus, o filho dele, esse dele aqui substitui Deus, né? Que você poderia verter assim, né? O filho de Deus, né? O filho dele. Então, o filho dele que foi nomeado, né? Nomeado Ruiuteu, filho de Deus. Isso aqui, ó. 2 genitivos, certo? En é a preposição. Dinamei. Dinamei aqui é o substantivo dativo, né? Feminino singular, né? Em poder. Kata, segundo pneuma hagiosines. Aqui temos uma questão debatível em relação à sua tradução. Por quê? Porque esse termo aqui, pneuma, espírito, ele pode ser entendido aqui de 2 formas diferentes de acordo com o texto grego. Você pode verter esse termo aqui, ó,
hagiosines, né, que também está no caso genitivo, como no caso aqui é santidade, tá? No caso seria pneuma, espírito, hagiosines, de santidade, mas esse substantivo aqui, que está no caso genitivo, ele pode ser classificado como uma espécie de genitivo atributivo, onde ele qualifica esse termo aqui, espírito. Então a tradução seria Espírito Santo, certo? Essa tradução ela é debatível, por quê? Porque alguns eruditos, eles falam que o Espírito Santo ele nunca foi chamado assim, ó, com esse substantivo, hagiosines, tá? Espírito de santidade. Isso nunca essa forma nunca foi usada dentro do Novo Testamento para o Espírito Santo. No entanto, outros eruditos como F.F. Bruce, Craig Keener e outros que eu poderia citar, eles falam que essa forma aqui escrita é uma forma do modo hebraico de mencionar o Espírito Santo. Fala-se que dentro do judaísmo eles usavam Espírito de santidade para se referir ao Espírito Santo. Lembrando que Craig Keener é um dos maiores especialistas em cultura judaica. Então, temos aqui essa questão. Então, caso ele for atributivo, certo? Então, ele pode remeter a essa questão. No caso, Espírito Santo, sem nenhum problema. No entanto, outros estudiosos que não defendem essa posição, como é o caso de Robertson, ele vai dizer que não é o Espírito Santo que está em foco aqui, certo? E sim uma descrição ética de Cristo. Então a ideia seria aqui, ó, segundo a carne, Jesus ele veio, né, da semente de Davi, segundo a carne. Então entra segundo o Espírito de santidade, aqui já iria abranger uma ideia ética, apresentando a característica da santidade de Cristo. Isso é defendido tanto por Robertson quanto por Vincent, e outros também defendem essa posição. Então, caso aqui não se refira ao Espírito Santo, me parece que esse genitivo aqui ele é tomado como uma ideia, uma espécie de genitivo de descrição, onde ele caracteriza o substantivo anterior, né? Pneuma hagiosines, quer dizer, espírito de santidade, que é descrito com santidade, que é caracterizado pela santidade. E aqui iria fazer menção ao Espírito interior de Cristo e não o Espírito Santo, tá? Então veja que aqui já começa um certo debate em relação de como se entender isso aqui, né? De como você entende essa frase. Bom, então trabalhando aqui você pode traduzir dessas duas formas, tanto o Espírito Santo quanto o Espírito de santidade, beleza? Então aqui já temos um debate inicial. Aqui também, ó, como é que isso aqui vai ser compreendido, né? Isso aqui dá a entender que ele não era filho de Deus antes, já que se você traduzir aqui como nomeado, foi nomeado filho de Deus em poder, então quer dizer que ele não era nomeado antes, entende? Aí entra aqui algumas questões. Primeiro, né? É dito que aqui, se você traduz como foi nomeado ou constituído, ou como você quiser aí traduzir, entende-se que Paulo ele não quer dizer que Jesus se tornou o Filho de Deus pela ressurreição, mas sim que durante a sua vida terrena ele foi o Filho de Deus em fraqueza e humildade, como vai expressar aqui no versículo 3, certo? Que ele veio da semente de Davi segundo a carne, então aqui ele já era Filho de Deus. Só que pela ressurreição dele, ele tornou-se filho de Deus em poder. Entende? Então quer dizer que ele já era filho de Deus aqui, certo? Anteriormente, ou seja, no versículo 3, ele já era filho de Deus.
no caso segundo a carne, só que aqui ele vai ser nomeado Filho de Deus em poder pela sua ressurreição, já que antes ele era servo e depois ele foi exaltado na sua ressurreição, beleza? Então temos aqui essa questão. Aqui você também tem um certo debate nessa pequena frase aqui, ó. Como é que eu vou traduzir isso aqui, né? O ex Anastasios Necron. Bom, essa aqui, ó, a ressurreição dos mortos. Mortos aqui é um plural genitivo, ó, certo? Por causa dessas duas letras, né? Anastasios Necron. Como é que eu traduzo? Bom, o F.F. Bruce, ele prefere traduzir como pela ressurreição dos mortos, tá? No caso aqui, pela ressurreição dos mortos. Aqui existe um debate. Essa ressurreição aqui é de Jesus? É do Filho de Deus? Ou é a ressurreição dos últimos tempos? Porque aqui também existe um debate. Existem alguns que eles falam que aqui não faz menção à ressurreição de Jesus, e sim a ressurreição dos mortos no final dos tempos. Então a ideia seria o seguinte, né? Foi nomeado Filho de Deus em poder segundo o Espírito Santo. Eu vou colocar aqui Espírito Santo, tá? Então ele foi nomeado Filho de Deus em poder segundo o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos. Então uns entendem, não, aqui a ressurreição é de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele foi nomeado Filho de Deus em poder pelo Espírito Santo, certo? Ou outros vão querer colocar, né, pelo Espírito de santidade, ou pelo Espírito caracterizado pela santidade. Então, pela ressurreição dos mortos. Então, aqui uns entendem que refere sim a Jesus, até porque nessa última frase é mencionado ele, ó, né? Jesus Cristo, tu Kyriou Remon, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ideia seria pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, dá a entender que essa ressurreição é a ressurreição de Jesus. Só que outros entendem, esses outros é uma minoria, eles vão entender que aqui não faz menção à ressurreição de Jesus, e sim a ressurreição final dos mortos. Aqui Cristo, quando ele ressuscitou, ele foi o primeiro, né, a ressuscitar, e no fim dos tempos ressuscita aqui, vai ter a ressurreição dos mortos. Beleza? Então esses aqui são alguns debates, né, que existe sobre tradução no versículo 4. No versículo 3 você não vai ter aqui nada assim comprometedor do ponto de vista de tradução, mas no versículo 4 você tem aqui, né, como isso aqui vai ser traduzido. Você pode colocar designado, nomeado, constituído, né, enfim, aqui você pode verter como Espírito Santo ou Espírito caracterizado pela santidade. Aqui você tem um debate, essa ressurreição é quem, né? Mas aqui não envolve a questão de tradução em si, aqui envolve a questão de entendimento. E aqui você não tem debate, né? Que é uma frase que todos concordam em relação à sua tradução. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. No próximo vídeo eu vou comentar aí sobre o versículo 5 e o versículo 6. O versículo 5 tem bastante coisa aí interessante sobre opções de traduzir. Como você pode traduzir aí o versículo 5 de algumas formas diferentes em algumas frases, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!